Tudo bem, gente? Hoje a gente vai entrevistar Rômulo Júnior da Alessio do Couto. A gente vai falar um pouco sobre um dos temas mais importantes de todo o cristianismo, que é a oração. Então, Rômulo, fala um pouco sobre quem é você pra gente. Bom, gente, primeiro obrigado, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez aqui, ajudando, cooperando com essa obra, David, nesse novo projeto. E como o David já disse, meu nome é Rômulo Júnior, sou casado já há 7 anos, com a Ana Paula, e sirvo aqui na igreja já há algum tempo como professor da escola dominical e como vice-presidente também, e estou aqui agora para cooperar com os irmãos nesse novo projeto nas redes sociais. Amém, amém. Então, Rômulo, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar e que você esclarecesse para a gente é o que é oração? Olha, essa é uma pergunta ao mesmo tempo objetiva de ser respondida e subjetiva. Por quê? Objetiva no sentido bíblico e teológico da palavra, e subjetiva no sentido de que a oração ela é feita nas mais diversas religiões. Então, eu te diria que num sentido amplo da palavra, a oração está presente basicamente em tudo o que é religioso no mundo. Nas mais diversas religiões existe oração, existem ritos religiosos, mas eu tenho certeza que o cerne da sua pergunta é o conteúdo da oração biblicamente e teológico. E o que nós podemos dizer sobre a oração, que nada mais é do que o derramar da nossa alma, do nosso espírito, da nossa razão, do nosso corpo, de tudo que nós temos, na presença, na dependência de Deus, e que a oração, acima de tudo, é um instrumento de comunhão profunda com Deus, de comunhão profunda. Vários homens de Deus têm diversas características, alguns seguem uma linha teológica ou outra, mas nenhum deles chegaram aonde chegar, sem a oração, sem uma vida profunda de oração, sem realmente se dedicarem àquilo, sem gastarem muito tempo. A W. Tozer ele tem uma frase muito interessante, que ele diz que Deus ele não se declinou, ele não se reclinou aos nossos métodos usuais, rápidos, instantâneos, por exemplo, como as redes sociais, como o mundo de hoje é. Mas ele diz: o homem que quer conhecer a Deus deve dedicar-lhe tempo, muito tempo. Então a oração é a ferramenta da comunhão, da profundidade, da vida com Deus, do poder espiritual, da edificação, é a fonte da santificação, é a fonte da autoridade da vida cristã. Eu sempre digo para os alunos da escola dominical, quando tenho a oportunidade também de falar aqui na igreja, que se eu fosse discipular um novo convertido hoje, a primeira coisa que eu iria ensinar é orar. O primeiro ponto e a primeira matéria que esse novo discípulo aprenderia era a importância da oração, Então, se um cristão ele aprende a orar, ele se dedica à oração, ele tem uma vida de oração, ele ora pelos objetivos corretos, a tendência é que ele demonstre os frutos dessa oração, a tendência é que a vida cristã dessa pessoa seja bastante robusta, forte, que ela consiga vencer o pecado, que ela consiga vencer o mundo, que ela consiga vencer as filosofias mundanas. Então a oração, acima de tudo, ela não serve para que Deus se amolde às nossas vontades. O objetivo da Bíblia na oração nunca foi esse. Mas a oração é sempre um instrumento pelo qual eu vou me amoldar a Cristo. A oração é o instrumento que Deus faz com que eu caminhe de glória em glória rumo à imagem de Cristo. Então a oração é uma ferramenta primordial, e a oração também ela deve ser entendida, David, como tendo os seus níveis de importância no sentido das petições. Nós observarmos, por exemplo, a oração do Pai Nosso, e formos fazer uma análise teológica de como deve ser feita a oração, ela começa sempre dizendo Pai Nosso, ou seja, enfatizando a paternidade de Deus. Depois diz que estás nos céus, e diz santificado seja o seu nome. Então, as primeiras coisas que nós precisamos observar na nossa oração, levando para um lado prático, é que na oração o mais importante é falarmos sobre as coisas de Deus.
Jesus não começa a oração dizendo o seguinte: Pai, eu estou tendo dificuldade disso, daquilo, Pai, eu estou sofrendo por isso e por aquilo. Não, ele começa dizendo: Pai, santifica o seu nome. O primeiro objetivo da nossa oração deve ser o zelo pelo nome de Deus. É que a oração nos conduza à glória de Deus. E ele pede: venha o seu reino, seja feita a sua vontade. Logo depois é que ele nos diz: dai-nos o pão de cada dia. Então aqui Jesus está nos demonstrando explicitamente e claramente quais são as prioridades na oração. Num tempo onde as pessoas aprendem que orar é essencialmente pedir a Deus, Jesus está nos dizendo que orar é essencialmente clamar por quem é Deus, desejar quem é Deus, buscar o reino de Deus. Então eu posso fazer pedidos particulares sobre coisas que eu acredito ser importante? Claro, eu devo, mas o princípio da oração, o qual meu coração deve estar mais inclinado e focado na oração, é buscar a presença de Deus, o reino de Deus, a santidade do nome de Deus, a glória de Deus, a capacitação espiritual. Então, essa seria uma definição sobre oração no meu conceito bíblico. Amém, amém.